Você crê no poder da oração? Você crê na oração que você faz? A palavra de Deus diz que muito pode, muita eficácia tem a oração de um justo. Igreja, nunca foi sempre sobre somente orar. A oração é a chave da vitória, mas tem que haver nela poder. Amém? Tem que haver na nossa oração poder. Diga glória a Deus. Por exemplo, se a minha vida não estiver no agrado de Deus, dentro da vontade de Deus, minha oração não tem poder nenhum contra o mal, contra as trevas, contra a doença, contra o feitiço, contra a macumba, contra a inveja. Não tem. Pastor, é toda a oração que tem poder? Não. Isso depende da vida de cada um. Isso depende de como cada um está com Deus. Diga glória a Deus. É por isso que a palavra nos manda viver, igreja, em Cristo, mas também andar. Viver é você se mostrar ser uma pessoa de Deus, não somente às claras, mas se mostrar ser uma pessoa de Deus às ocultas. Diga glória a Deus. Amém? Pastor, eu quero que a minha oração tenha poder para vencer o mal, para vencer as trevas. Basta você ser transparente com Deus, verdadeiro com Deus. Diga glória a Deus. Não viver de aparência. Amém? Pedir a Deus é a coisa mais fácil do mundo. Falar com Deus também é a coisa mais fácil do mundo. Buscar também é a coisa mais fácil do mundo. Mas o negócio está em a oração ter poder, em a oração ter ação. Diga glória a Deus. Porque é o poder que vence o mal. Amém? É o poder que vence o mal. Não é simplesmente a oração, mas é o poder que há na oração, a eficácia que há na oração. Diga glória a Deus. Por exemplo, se eu fosse um pastor mentiroso e começasse aqui a orar pela sua vida, minha oração não seria válida. Minha oração não haveria eficácia. Diga glória a Deus. O que é eficácia? É quando há uma ação de resolver qualquer problema. Amém? Quando a pessoa está sentindo dor, ela toma um remédio para dor, ela toma uma dipirona, ela toma um paracetamol. Quando pensa que não, a dor passa. Por que a dor passou? Porque aquele remédio teve eficácia em cima da dor, teve poder em cima da dor, teve ação em cima da dor. Diga glória a Deus. Isso é muito sério. Então não é só orar, simplesmente chegar toda vez que a gente precisa algo de Deus, chegar e orar, pronto e acabou, está resolvido. Não, eu tenho que ter uma vida, eu tenho que ter uma intimidade. Diga glória a Deus com Ele. Amém? Porque se eu oro a Deus, é para Ele resolver. Amém? Se eu oro, igreja, ninguém ora para si mesmo. Todo mundo que ora, ora com a intenção de orar para quem? Para Deus. Mas se eu te disser que tem gente que ora para si mesmo, ora, ela faz a oração, mas a oração não sobe, fica para si mesmo. Isso existe. Amém? É quando a pessoa não está dentro da vontade de Deus.
Amém? Eu falo assim resumidamente, dentro da vontade, dentro da obediência, porque se eu for dar detalhes, né, vai ser muitas coisas aqui. Mas você sabe o que é a vontade de Deus e o que não é, o que agrada e o que não agrada. Diga glória a Deus. Amém? O diabo, ele não vai respeitar a aparência. O diabo, ele não respeita tom de voz. Ele não respeita a sua idade, se você é alto, se você é baixo, se a pessoa é loiro ou moreno. O diabo não respeita essas coisas. O diabo respeita, sabe, vida com Deus, transparência com Deus, sinceridade com Deus. Diga glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer que certa vez, né, se eu não me engano, era Paulo e Silas, né? Se eu não me engano, antes deles serem presos, eles iam passando por um determinado lugar, por uma cidade, e lá, né, existia uma mulher endemoniada que dava muito lucro para as pessoas, que usava ela para ganhar dinheiro, arrecadar dinheiro, porque aquele espírito maligno, ele acabava revelando a vida das pessoas. Por isso que hoje em dia nós temos que ter cuidado com a tal das revelações. Nem toda revelação é de Deus. O diabo também revela. Ou será que o diabo está cego para não saber como é a vida das pessoas? Não, o diabo não está cego, o diabo não está surdo. Amém? Ele sabe como está a sua vida. Se uma pessoa manifestasse aqui agora com um demônio, e eu perguntasse aqui ao demônio sobre a sua vida, ele sabe contar tudo. Como está a sua vida, se tem um pecado, se não tem. Quem está entendendo? O diabo não está dormindo, o diabo está acordado, assim como Deus. Mas a gente não tem que se preocupar se o diabo está acordado ou não. A gente tem que se preocupar com quem está acordado e que está acima dele, que é Deus, que não dormita e nem dorme. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Amém? Então, nesta cidade havia uma jovem possessa com espírito de adivinhação. Espírito de quê? Adivinhação. Ou seja, ela adivinhava as coisas na vida das pessoas em troca de quê? De dinheiro. Amém? De dinheiro. Aí certa vez iria passando Paulo e Silas. E aí ela olhou para Paulo e Silas e falou assim: esses daí são homens de Deus. Por que ela falou assim? Esses daí são homens de Deus. Porque o espírito imundo que estava dentro dela sabia verdadeiramente quem era Paulo. Amém? E naquela cidade, eles passavam em certa cidade, e eles começaram a ver, né, o apóstolo Paulo expulsar demônios, né, e as pessoas ficar sãs, ficar libertas daqueles espíritos imundos. E aí a palavra vai dizer que uma pessoa lá foi tentar fazer o mesmo, né, com uma pessoa endemoniada. Foi lá até a pessoa endemoniada, colocou a mão na cabeça dela e falou assim: em nome do Deus que Paulo prega, sai da vida desta pessoa. A palavra vai dizer que o demônio que estava naquela pessoa olhou para essa pessoa e disse assim: Paulo, eu sei quem é, e você quem é? E não saiu. O demônio falou: Paulo, eu sei quem é. Quando ele falou: Paulo, eu sei quem é, você acha que esse espírito imundo falou: eu sei quem é, por causa da aparência de Paulo, da idade de Paulo, das vestes de Paulo? Ó, porque o diabo, quando olha para alguém, ele não vê essas coisas.
Ou ele vê luz ou ele vê trevas. Ou ele vê fé ou ele vê dúvida. Ou ele vê medo ou ele vê coragem. Por isso que a palavra de Deus, que é que Deus está dizendo para Josué: seja forte, seja corajoso. Porque o diabo se alimenta do medo. Amém? Você quer ver você alimentar tudo que é espírito imundo? É só você viver uma vida com medo. Se você viver uma vida com medo das coisas, você só está atraindo para o seu derredor o que não presta. Opressão. A pessoa fica oprimida, fica com aquela sensação esquisita, fica com a cabeça, a mente atribulada. Por quê? Porque o medo dela está atraindo demônios. Por mais que não entre na vida dela, mas a pessoa fica oprimida. Quem está entendendo? Porque existe uma diferença. Eu sempre digo, nem tudo é a pessoa endemoniada. Às vezes é uma opressão. É o diabo do lado de fora, oprimindo. Quem está entendendo? Então, esse espírito imundo falou: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é o Deus que ele pega, eu sei quem é Jesus. E você, quem é? Ou seja, em outras palavras, você não tem autoridade nenhuma sobre mim. Amém? E a palavra vai dizer que essa pessoa tomou uma bela de uma surra dessa pessoa endemoniada. Ao invés de botar o demônio para correr, o demônio botou ela para correr. Quem está entendendo? E isso acontece muito, igreja, na vida real. Não a pessoa correndo como se estivesse correndo de alguém. Amém? Mas tem muita gente hoje que está fugindo das lutas. Tem muita gente hoje que está fugindo das batalhas. Tem muita gente hoje que, em vez de enfrentar os medos, coloca o medo embaixo do tapete. E tá bom, estou vivendo aqui. Dá para viver com medo. Dá para viver, sabe, com os problemas. Quem está entendendo? Você está entendendo? Amém? Quem compreende?